Falar em economia digital, falar em políticas no mundo digital, é falar em futuro, em modernização, em desenvolvimento. O Brasil, ao longo das últimas décadas, ele tem dado uma demonstração inequívoca da sua vocação para a modernização, para a inovação. Eu dizia aqui no ano passado, nas palavras de abertura desse encontro, que ao longo dessas décadas nós tínhamos alguns exemplos muito expressivos dessa vinculação do povo brasileiro e do nosso país com a questão da automação e da inovação. E citava dois exemplos. Primeiro, os nossos contribuintes, milhões e milhões de brasileiros, que há muitos anos, e somos o único país do mundo que faz isso, na sua quase totalidade, na sua imensa maioria, segundo a Receita Federal, mais de 95% dos brasileiros fazem a sua declaração de imposto de renda através da internet. E há muitos anos, e sem nenhum problema. E poucos países têm algo próximo. E depois, outras iniciativas importantes, né, Max, que eu dizia aqui, e que, citando a questão dos bancos, que são considerados um dos mais avançados em gestão do mundo. As feiras anuais que acontecem do nosso sistema de bancos, elas trazem visitantes de todos os países do mundo, que aqui vêm para pegar referências. E agora, no momento em que o mundo dá um passo muito importante, muito expressivo, na transformação do analógico para o digital, o Brasil também dá exemplos. Nos últimos meses, nós tivemos um exemplo notável, que tem sido considerado um grande case, governador Geraldo Alckmin, referência mundial. Nós iniciamos, começando pela cidade de Rio Verde, em Goiás, o desligamento das televisões analógicas. E passamos a contar com as televisões única, exclusivamente no sistema digital. Já temos hoje quase 40 milhões de brasileiros que foram beneficiados sem um único problema. Vejamos aqui a região metropolitana, que está sob a responsabilidade do governador Geraldo Alckmin, a cidade de São Paulo e mais 39 cidades. São aproximadamente 27 milhões de pessoas que, de 45 dias para cá, todas elas, 100%, contam com o sistema digital. Pessoas que não assistem mais televisão nenhuma, no preto e branco, com o famoso bombril, né? Lembrado no tempo da nossa infância, na antena. Hoje, 100% dessas pessoas. E assim na cidade de Brasília, no seu entorno, de Goiânia, no seu entorno, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Recife, daqui a alguns dias. Isso mostra a organização e o preparo do brasileiro. Na medida em que essa migração acontece, portanto, já aconteceu em Brasília, agora está acontecendo em São Paulo, as faixas que as televisões operavam, 700 MHz, elas passam a ser liberadas para a operação de telefonia móvel, os telefones celulares. Então, vocês vão perceber daqui a aproximadamente 3 meses que a qualidade dos nossos telefones celulares, das nossas ligações aqui na Grande São Paulo, o Max conhece isso com muito mais propriedade que eu conheço superficialmente, mas posso afirmar para vocês, porque isso está acontecendo já em Rio Verde, Salvador, seu entorno, Fortaleza, seu entorno, e são milhares de pessoas que começam a se comunicar com os seus governos, com as suas lideranças nas suas cidades, para agradecer, poxa, meu celular está funcionando maravilhosamente bem, o que aconteceu? Porque sem eles perceberem, o seu aparelho começa a operar em 4G, sem interferência, sem nenhum problema. Então, é uma operação simultânea. Extraordinária comunicação móvel, com o celular funcionando muito bem, com uma extraordinária imagem de televisão. Isso tudo é a economia digital chegando, com diversas outras iniciativas que vão nos trazer a oportunidade de avançar no nosso país com políticas públicas, com incentivo a setores da economia muito importantes. Cito aqui um outro exemplo, o governador Geraldo Alckmin. De 3 meses para cá, o Brasil colocou o seu primeiro satélite
em operação. Satélite de propriedade do governo brasileiro, que já está acomodado definitivamente no espaço. Daqui 3 semanas nós vamos começar a operar experimentalmente, e a partir de janeiro, qualquer lugar do país, Acre, Amapá, Rio Grande do Sul, Bahia, região centro-oeste, poderá ser atendida com internet banda larga, com a simples colocação de uma antena. Isso, Gerdau, vai trazer avanços em todas as áreas. Não haverá escola do país, está aqui o ministro Ricardo Barros, que está finalizando numa parceria com o nosso ministério, e já com um convênio assinado, ele está chamando os prefeitos do Brasil inteiro e identificando aqueles que não têm banda larga em qualquer que seja o equipamento de saúde, e será assim com os governos estaduais, onde o Ministério da Saúde, gratuitamente, vai colocar banda larga e internet em todos os equipamentos públicos do nosso país. Isso, em primeiro lugar, vai trazer qualidade do serviço para o serviço administrativo. As pessoas vão ter integração com os outros equipamentos públicos, com a sociedade, mas, principalmente, vai trazer qualidade à ação do poder público no campo da saúde. Troca de informações, exames poderão ser avaliados remotamente, e, com isso, nós vamos melhorar sensivelmente a qualidade da saúde pública no nosso país. E está sendo assim também na educação, com um semelhante convênio que foi assinado com o ministro da Educação, e com isso nós vamos fazer a mesma iniciativa, implantar a mesma ação em todos os equipamentos públicos municipais, estaduais e da União, para integrá-los e para melhorar a qualidade do ensino. Os alunos vão contar, portanto, com uma ferramenta bastante avançada, porque, infelizmente, ainda são milhares de instituições de ensino e também de saúde que não têm internet e que não têm banda larga no nosso país. E, por último, para falar do nosso satélite, dizer da qualidade da nossa segurança. Através de um convênio firmado com o Ministério da Defesa, nós vamos ter 30% da capacidade desse satélite sendo disponibilizado no Ministério da Defesa, para que possam 100% das nossas fronteiras serem monitoradas por banda larga, e, com isso, melhorar a qualidade do enfrentamento do contrabando, do tráfico de drogas. Vejam quantos avanços que vão fortalecer a nossa economia digital, o nosso desenvolvimento. Aqui eu vejo muitos profissionais vinculados a telecomunicações. Todos vocês sabem que nós estamos às vésperas de mudar a lei para modernizá-la, a nova Lei Geral de Telecomunicações, que foi um dos grandes marcos do governo Fernando Henrique, a modernização, a privatização das telecomunicações, mas que ainda está essa legislação atrelada a questões que já se tornaram arcaicas 30 anos depois. Até o orelhão ainda está como uma questão impositiva, como responsabilidade dos municípios, e hoje não se fala mais de orelhão, não se usa. Então, a legislação precisa ser modernizada, e isso acontecerá em algumas semanas. No campo do direito, eu vejo aqui vários profissionais do direito. Hoje, no campo do direito, aquele vinculado à economia digital é um dos que mais cresce no nosso país. Vi agora há pouco, cumprimentei o competente advogado Beto Vasconcelos, que dá aula no direito digital aqui no nosso país, em todos os cantos. E, efetivamente, cresce muito o direito, cresce muito a prestação de serviço vinculada ao setor digital. Portanto, eu poderia aqui falar com muita profundidade sobre diversos outros aspectos. O Max aqui vai falar sobre alguns aspectos da nossa consulta pública, para que a gente possa concluir a nossa política pública digital do país. Isso está bastante avançado. O Tiago Peixoto, nosso deputado federal, tem contribuído muito com a organização dos parlamentares, que traz aqui à Secretaria a sua contribuição ao Ministério, e, dessa maneira, vamos cumprir com as nossas expectativas, com as expectativas que tem a sociedade brasileira do nosso governo, para que a gente possa, cada vez mais, preparar o Brasil para viver esse novo momento, que é o momento digital, o momento da transformação, que vai alterar a vida de todos nós,
que, no jargão popular, isso em todo mundo é conhecido como IoT, que é a internet das coisas. Nós chegamos no mundo da internet. A internet das coisas nada mais é do que a convicção que temos que a internet cada vez mais guiará o nosso destino. Parabéns, MBC, parabéns a todos. Obrigado, ministro Kassab. Sei quanto do seu compromisso, então agradeço muito mais uma vez essa presença. Antes de passar a palavra para o secretário Max, eu vou ocupar esse espaço, né, para mediar isso. Eu gostaria muito de falar rapidamente sobre o que caminhamos até agora. Né. No dia 19 de outubro de 2016, nós fizemos uma reunião como essa, onde desafiamos, naquele momento, 8 organizações do MBC a construir em 35 dias o que a gente chamou Manifesto Brasil Digital. Hoje, 35 depois, apresentamos esse documento ao governo federal, ao ministro Kassab, ao ministro Padilha, à presidência da República, à equipe do Max, né? E, a partir daquele momento, iniciamos uma caminhada com esse grupo e dialogando diretamente com a equipe do Max, no sentido de ter essa estratégia digital o mais próximo aos benchmarks internacionais, como exemplo da Índia, Alemanha, Estados Unidos, Estônia. E nesse aprendizado mútuo, né, que hoje está na consulta pública, até dia 20 de setembro, um dos pontos que nós, do Movimento Brasil Competitivo, queremos ter com mais atenção é que uma estratégia nacional digital, mais do que ela seja liderada ou mediada por um governo, ela tem que ter um modelo de governança que envolva a sociedade civil, o setor empresarial, o setor público, que permita esse crescimento e permita essa integração. Ao nosso ver, a estratégia digital do país deve envolver todos os setores e é uma agenda de Estado e não de governo. É uma agenda que nós temos que caminhar. Por isso, né, secretário Max, o ministro Kassab, demais, governador, ministro Helder, ministro Barros, nós hoje estamos lançando mais um desafio para esse grupo que aqui está representado, de N organizações que compõem o MBC, que nós queremos até dia 30 de abril de 2018 estarmos com esse documento detalhado, aperfeiçoado, incluindo sugestões para que possa pautar a discussão de 2018 aos candidatos, tanto em termo presidencial, como também candidatos a governo de Estado. Porque a estratégia digital brasileira ela tem que ser desdobrada. Tanto tem que ter em nível nacional, mas tem que ser desdobrada em nível estadual e em nível municipal. A questão regulatória é fundamental nesse processo também. Então, secretário Max, gostaria de passar a palavra a você para detalhar a estratégia, mas colocar a todos aqui essa convocatória de que nós, a partir de amanhã, o MBC, junto com a Coalizão Brasil Digital, começa, nesses próximos 6 meses, 7 meses, a construir uma agenda Brasil Digital que possa ser debatida durante 2018 como uma visão de longo prazo do país. Max, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Dr. Gerdau, o Cláudio Gastal, em nome de quem cumprimento aqui todos os associados do Movimento Brasil Competitivo. Cumprimentar também os colegas de painel, o governador Geraldo Alckmin, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o ministro da Integração Nacional, o Dr. Helder Barbalho. E dizer, Cláudio, que essa parceria que fizemos com a MBC foi fundamental para que dentro do governo federal a gente conseguisse concatenar um grande conjunto de ministérios e chegar hoje ao ponto que aqui estamos para apresentar o documento que está em discussão, que é o documento da Estratégia Digital brasileira para a transformação digital. Então, eu registrar aqui de público o nosso apreço muito forte a você e também ao Dr. Gerdau pelo apoio que foi dado, né, não só de ter levantado a questão do ano passado, mas ter apresentado, do ponto de vista de demanda da sociedade civil brasileira, de um movimento importante como o Brasil Competitivo, apresentar para o governo federal essa agenda como uma agenda prioritária, o que destravou uma série de discussões e colocou isso como uma agenda prioritária. Lembrar que isso foi apresentado por uma demanda do MBC e também aqui fazer um registro ao Sérgio Galindo,
né, conselheiro do Conselhão também, assim como o Cláudio, né, levaram essa pauta para o Conselhão, e lá no Conselhão isso também se tornou um assunto prioritário dentro do andamento que é dado lá pela secretária Patrícia Aldi, do Conselhão. Então, registrar aqui o nosso apreço, né. Falar de transformação digital é dizer que ela já está acontecendo e ela é uma realidade global. E o Brasil ele precisa se posicionar dentro desse fenômeno, e se a gente está falando de competitividade, e esse é o tema importante para nós, né, a transformação digital ela está acontecendo no governo, na economia e na sociedade. E se o Brasil não fizer os trabalhos necessários para aproveitar esse momento e se permitir perder essa onda de desenvolvimento, outras nações farão isso. Esse tema se tornou um tema prioritário em diversos fóruns internacionais, no G20, nos BRICS, na OCDE, nas Nações Unidas, na CEPAL. Diversos países que concorrem com o Brasil estão elaborando suas estratégias digitais, cada uma com o seu viés particular, o seu mote particular. Temos México, temos Chile, temos União Europeia, Reino Unido, França, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Canadá, Estados Unidos. Temos também a Índia, como mencionou o Cláudio Gastal. E isso é tratado como prioridade das mais importantes, tanto nos fóruns internacionais como por esse país. E por que é assim? Porque se a gente falar de agenda digital, a gente está falando de situação em que países que estão mais desenvolvidos também porque eles têm uma estratégia ampla e de qualidade no desenvolvimento das TICs. Né? E também porque isso resulta, né, em dados estatísticos que existem sobre isso, resulta que há uma correlação positiva no desenvolvimento das TICs e uma maior renda per capita e também uma maior competitividade dos países. Né? E aqui eu trago o dado do Fórum Econômico Mundial que está sendo projetado aí. Mais do que isso, a gente precisa usar as TICs de forma a resgatar a competitividade brasileira. Nos últimos 4 anos, o Brasil, no Fórum de Competitividade, no ranking global de competitividade, o Brasil perdeu 33 posições em 4 anos. E nós acreditamos que aproveitar essa onda digital nos permitirá resgatar esses 4 anos que foram perdidos. Né? E é importante destacar que os indicadores em que nós estamos mais desqualificados, vamos dizer assim, está no campo da inovação e está no campo também da sofisticação da prestação de negócios, do desenvolvimento de negócios. Nesses 2 campos, que são os campos que estão destacados em vermelho, são os campos onde a gente pode atuar, como foi mencionado aqui pelo prefeito Dória, de que ele atuou no sentido de reduzir a burocracia para facilitar a licença para operar um negócio na cidade de São Paulo. Esse é um dos indicadores que, nesse levantamento do ranking de competitividade, derruba a posição brasileira. Mas também é a questão da eficiência do mercado de trabalho. E aqui tem um papel importante, recente, do governo federal, em ter apresentado a reforma trabalhista. E também, outro tema que é importante são o ambiente macroeconômico nacional, em que o governo também está atuando de maneira muito forte. Então, o que falta? Falta a gente tratar de políticas públicas para alavancar a transformação digital como estratégia para o desenvolvimento do Brasil e o crescimento do Brasil. E aí a gente conseguiu, num conjunto amplo de ministérios em Brasília, elaborar essa proposta para o país, mas é importante, como mencionou o Cláudio, que haja também o engajamento dos governos estaduais e dos grandes municípios brasileiros nesse esforço. Quero registrar aqui que o Dr. Gerdau, no início desse trabalho, ele teve a generosidade de gravar um vídeo. E, Dr. Gerdau, eu registro aqui, faço questão de registrar a fala do senhor nesse vídeo. Tá? O senhor disse o seguinte: saliento
a importância da economia digital para o país. E o senhor profetizou: não existirá transformação digital prestada somente pelo setor privado. Há uma responsabilidade do governo em se tornar mais digital e de promover políticas públicas que apoiem esse processo de transformação digital em todas as camadas. Então, quero registrar o nosso apreço por essa fala do senhor. E para que isso aconteça, nós precisamos atuar em diversas frentes. Primeiro, nos eixos que consideramos os eixos de habilitação, a infraestrutura, a pesquisa e desenvolvimento no país, a confiança no uso dos meios digitais, né? A educação, preparar as nossas crianças para esse mundo digital, para o emprego do futuro, né? Tratar também da inserção do país no mercado internacional, como já foi mencionado aqui. Cuidar, e aí, a partir dessa habilitação, cuidar da transformação do governo e transformação da economia. Para isso, nós temos esse conjunto de eixos que são apresentados na estratégia digital: cidadania digital, ampliação do uso do acesso das TICs, pesquisa, desenvolvimento e inovação, confiança no ambiente digital, educação e capacitação, dimensão internacional e digitalização da economia. Isso tudo é consubstanciado nesse conjunto de ações que são apresentadas aqui. Nos eixos habilitadores, nós temos 7 ações registradas nos aspectos de infraestrutura e de acesso às TICs, 7 ações, né, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, 12 ações em confiança no ambiente digital, 9 ações na educação e capacitação profissional, 8 ações relacionadas à dimensão internacional. E na questão de eixo de transformação, nós temos 9 ações relacionadas para a economia baseada em dados, 7 ações no aspecto de dispositivos conectados, 24 ações relacionadas ao desenvolvimento de modelos de negócios e 8 ações relacionadas à cidadania e ao governo. Isso tudo está na consulta pública que está aberta no site do nosso Ministério. Como já foi mencionado, aqui ela está aberta até o 20 de setembro até 20 de setembro próximo, e a gente conta com a participação de todo do MBC, a continuação da participação do MBC nesse esforço, e a gente convida todos os associados para contribuir. Muito obrigado. Obrigado, Max. Obrigado. Eu queria dar um testemunho, ou seja, nós temos hoje o Conselho Nacional de Desburocratização e Governo Digital, liderado na Presidência da República, suportado pelo amigo Gaetani na ENAP, né? E a gente vê todas essas áreas entraram como o processo digital como um processo de desburocratização. Uma das áreas que nós percebemos e que tem sido pauta constante nesse processo de desburocratização é a pauta da saúde, que indiscutivelmente tem um impacto enorme na sociedade, no cidadão, no bem-estar, e tem muito a ser agregado, ou melhorar seu desempenho quando você fala em tecnologias digitais. Então, por isso, eu gostaria muito de passar a palavra ao ministro Ricardo Barros sobre a estratégia digital brasileira a partir da visão do Ministério da Saúde e tudo que está sendo desenvolvido. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Dr. Jorge Gerdau, que é o idealizador desse movimento, foi meu propagandista há muito tempo. Quando eu fui prefeito de Maringá, ele andava fazendo propaganda da escola cooperativa que eu implantei, que era uma terceirização, o voucher da educação, há uns 28 anos atrás, mas me ajudou muito na divulgação dessas ações, Helder Barbalho, meu colega ministro, Geraldo Alckmin, governador, e o Max, o prefeito Dória, o ministro Kassab, o Silvio Barros, meu irmão, que é do conselho aqui do MBC, foi prefeito de Maringá, secretário do Planejamento do Paraná, que é o segundo estado mais competitivo do Brasil hoje. Eu fui secretário dentro dos comércios, implantei lá o programa Paraná Competitivo, e hoje, com o ajuste fiscal feito lá antes dos outros estados, nós temos uma possibilidade de só perder para São Paulo, que não é nenhum demérito, né, governador? São Paulo é a locomotiva do Brasil. Eu quero falar rapidamente, vou passar muito rápido, né, o SUS, 70% da população utiliza o SUS,
55% do financiamento é privado, 45% do financiamento público. A União devia colocar 50% do financiamento público. Ela recuou nos últimos 10 anos, os municípios avançaram dos seus 25 para 43. Fizemos uma gestão muito austera, estamos fazendo uma gestão muito dura no Ministério, no sentido da eficiência, da economia. Economizamos até agora 3 bilhões e 900. Eu digo comprar tudo que foi comprado ano passado com recursos a menos, num total de 18 bilhões em compras, revisão de contratos, corte de cargos, reaplicamos tudo isso em mais serviços de saúde. Tenho o meu aplicativo que eu controlo a economia, cada contrato que é lançado, e nós temos reaplicado isso e feito essa economia, especialmente em compra de medicamentos, que é uma grande pauta dos recursos que o Ministério, nos seus 125 bilhões de orçamento, utiliza com gestão própria. 75 bilhões nós repassamos para estados e municípios. Esse site público, esse tablô, os senhores podem consultar, aí tem tudo que compramos, de quem compramos e quanto pagamos. E é por isso que recebemos propostas sucessivamente de produtos mais baratos ou produtos melhores pelo mesmo preço, e é o que tem gerado essa grande economia no nosso trabalho. Como eu disse, reaplicamos tudo em saúde. Recentemente compramos vans, ambulâncias, renovamos a frota SAMU, implantamos um grande reforço na atenção básica. 80% de todos os problemas de saúde devem ser resolvidos na atenção básica. Então, nós já incrementamos muito essa área, 10 mil gabinetes odontológicos, de modo que possamos dar a infraestrutura necessária para a área da saúde. Hoje temos 1.158 obras prontas, equipadas e fechadas por falta de capacidade de financiamento. Isso é decorre do decréscimo da economia, da falta de capacidade de sustentar e de falta de planejamento também. Fizemos um acordo importante com o ministro Mendonça Filho, o Saúde na Escola, e vamos poder fazer cobertura vacinal, regularização da caderneta, saúde auditiva, visual, saúde bucal, controle de obesidade, tudo na escola. Vai ajudar muito. Um exemplo do nossa maneira de tratar com medicamentos, nós tínhamos comprado, o Ministério tinha comprado em 2015 24 mil tratamentos para hepatite C, em 2016 compramos 35 mil com o mesmo dinheiro sem correção, em 2017 contratamos a cura da hepatite C. Nós não pagaremos mais pelo medicamento, só pagaremos por doentes que apresentem cura, e reduzimos o preço já, estamos saindo agora de 35 mil para 125 mil brasileiros tratados, de 6.900 para 3 mil dólares o tratamento. Então, quanto mais escala, menor preço, mais acesso à população. Estamos incentivando a indústria nacional, as PDPs, as parcerias de desenvolvimento produtivo que nós temos implementado, vão gerar 6 bilhões de investimentos, 7.500 empregos, 450 pesquisadores. Publicamos agora, isso são as que já estavam desde 2014 de andamento. Publicamos novas parcerias, 56 medicamentos, recebemos 83 propostas e anunciaremos no dia 10 de outubro os vencedores para início de novo ciclo de investimentos para produzir no Brasil esses medicamentos. Especializamos os laboratórios em biológicos, oncológicos, antirretrovirais, para que eles tenham economia de escala para serem competitivos, os laboratórios públicos brasileiros que recebem essa transferência de tecnologia, entre eles o Butantan, que é o laboratório aqui de São Paulo, que está entre os biológicos, o Tequipar do Paraná e Biomanguinhos do Rio de Janeiro, são os 3 especializados em biológicos. Judicialização da saúde, fizemos um acordo com o CNJ, disponibilizando núcleos de avaliação de novas tecnologias, o juiz poder ter um parecer de um médico sobre aquela demanda que está sendo feita. Os hospitais todos, os filantrópicos, que são milhares no Brasil, têm à sua disposição gestão, uma consultoria de gestão dos hospitais de excelência, pagos pelo governo federal. Nosso aplicativo do e-Saúde já está nas lojas, que vocês podem baixar, para fazer o controle das informações de saúde. Faremos o prontuário eletrônico, todos os cidadãos terão todas as suas informações no prontuário eletrônico, portanto, disponíveis em qualquer lugar do mundo, para que ele tenha um atendimento. Só isso economizará daqueles 240 bilhões que vocês viram, que é o financiamento público da saúde, 20 bilhões de economia, não repetindo exames, consultas e entrega de medicamentos. Nosso Ministério já está inteiro digitalizado,
Então, tudo que é novo, há 3 meses para cá, não tem mais papel no Ministério. Estamos, claro, no esforço de digitalizar o passivo. Consolidamos as 17 mil portarias do Ministério, estão consolidadas no sistema, onde você pode, né, digitalmente buscar qualquer tema e ele vai dizer todas as portarias do Ministério que tratam daquele tema. Vamos transformar isso num código agora, leva mais um ano, mas vamos transformar num código. O presidente lançou pessoalmente a campanha Sexta-feira Sem Mosquito, reduzimos 85% a dengue, 92% zika e 35% chikungunya, e passamos a pactuar tudo com estados, municípios e União. Não tem mais portaria do Ministério. A gente faz tudo acordado, porque todo o financiamento da saúde é tripartite. E a gestão, em especial, é a execução descentralizada por estados e municípios. Então, pactuamos os avanços da política de atenção básica, estamos qualificando os agentes de saúde, que são 300 mil agentes, para tirar pressão, para tirar glicemia, para fazer curativo. Nós vamos fazer um programa de qualificar 180 mil desses agentes para se transformarem em técnicos de enfermagem, e os 100 mil que já são técnicos passarão de imediato a fazer esses procedimentos, melhorando a resolutividade. Todos terão um tablet para lançar as informações e todos estarão ligados, conectados, como falou o ministro Kassab, através do satélite, se for necessário. Todos estarão conectados, lançando online os dados que são recolhidos casa em casa dos brasileiros. São 30 milhões de visitas por mês de agentes comunitários nas residências dos brasileiros. Estamos também fazendo o SUS Legal, que é uma simplificação do processo de burocrático do Ministério. Vamos informatizar todas as unidades básicas de saúde até o fim de 2018. Estamos cadastrando empresas, centenas delas, que o prefeito escolherá uma, a empresa vai lá e coloca a conectividade, tablet, computador, biometria para funcionário, para usuário, e mantém o sistema operacional mediante um pagamento mensal. Nós só pagaremos contra a informação. Recebe informação, recebe pagamento. Todos os brasileiros terão prontuário eletrônico, né? Faltam 27 mil UBSs das 40 mil unidades básicas de saúde para serem digitalizadas. O médico terá que justificar medicamentos fora da Relação Nacional de Medicamentos. As vacinas também estão à disposição de todos os brasileiros. Acabou aquele período do público-alvo, todos podem receber a vacina, não vamos mais jogar fora a vacina por vencimento. O governador Alckmin disponibilizou um sistema chamado S-Codes, e a Prefeitura de São Paulo. Então, todos os municípios do Brasil, pactuadamente, vão implantar esse sistema que é gerenciamento da judicialização. Então, teremos um controle de tudo que é judicializado no Brasil. Também vamos ter repasses mais eficientes. O ano passado tinham 5 bilhões e 700 que viraram o ano nas contas da saúde e o dinheiro faltando em outras áreas. O Ministério não vai mais passar o dinheiro em 800 modalidades diferentes, com contas próprias e prestação de contas próprias. Vamos para só custeio e investimento. O prefeito vai decidir o que faz com o dinheiro. Ele tem Plano Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, e o secretário vai a cada 4 meses na Câmara prestar conta do seu trabalho. As obras serão pagas em parcela única, para, na licitação, o empresário colocar só o preço da obra, não colocar o risco da inadimplência do governo. O SUS tem fila única, são 250 milhões em recursos para cirurgia. 100% dos municípios têm que fazer o levantamento do Aedes aegypti e informar ao Ministério, que antes era voluntária a informação. Controle da ciência farmacêutica também era voluntário, passou a ser obrigatório. Todos terão horas e nós, então, saberemos tudo que tem de estoque de medicamentos em todo o sistema. Todos são obrigados também a alimentar o banco de preços da saúde. Todas as compras públicas estão nesse banco de preços para dar referência de preço a quem está comprando. Então, publicidade e eficiência são as nossas, os mantras da nossa gestão, e temos conseguido bons resultados com isso. A nossa equipe, que nos ajuda a fazer esse trabalho, mas, em especial, o agradecimento que eu tenho que fazer ao presidente Temer, porque não se economiza 4 bilhões sem alguém reclamar, né? E reclamar muito. Então, eu tenho tido o cuidado, claro, de informar o presidente de cada mudança que nós vamos fazer. Nunca ele me pediu nem para adiar e nem para não fazer. Então, é por isso que a gente está conseguindo avançar. O presidente Temer escolheu o reconhecimento e não a popularidade como marca do seu governo. Fará o que tem que ser feito e sabe que, no futuro, a população entenderá
que ele tomou as medidas que ajudaram o Brasil a voltar ao crescimento e ao desenvolvimento. Quero também, eu vi aqui o Watson funcionando, todas as nossas unidades básicas de saúde terão o Watson associado ao UpToDate, porque, como você disse, o Watson precisa aprender e o UpToDate já sabe. Então, nós estamos associando o Watson e o UpToDate como consultor digital de todos os médicos da atenção básica e telemedicina também. Todos os médicos ligarão a um especialista, nós temos vários centros de telemedicina já no Brasil, antes de encaminhar um doente para a consulta especializada. Isso tem demonstrado 70% de redução no encaminhamento para a média complexidade, portanto, muito mais resolutividade na atenção básica. Então, é isso que nós temos feito no Ministério da Saúde e esperamos, ao final de alguns meses, quando tudo estiver digitalizado, oferecermos aos brasileiros mais qualidade, mais velocidade, mais economia e, portanto, mais serviço de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Ricardo Barros. Eu, no meu celular, eu tenho o E-Saúde ali, eu acabei acompanhando e fazendo todo o cadastro. Né? É importante, gostaria de passar a palavra para o ministro Helder Barbalho, que irá abordar a questão do Ministério da Integração Nacional, que tem um papel muito próximo às cidades. Mais do que ter ações na questão da digitalização, hoje tem uma série de, vou chamar de fundos e linhas que podem ser utilizadas e auxiliar as cidades a entrar nessa área digital. Ministro Helder, muito obrigado pela sua presença. Primeira vez conosco, espero que seja de muitas. E conte conosco os municípios do Pará, que nós vamos ajudar bastante lá. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria, me permita, governador Alckmin, iniciar o cumprimento em nome do senhor Jorge Gerdau. E muito obrigado em seu nome, presidente Gerdau, e em nome do Gastal, gostaria de agradecer o privilégio de poder estar estreando aqui no movimento Brasil Competitivo, cumprimentar ao governador Alckmin, nosso anfitrião, da mesma forma, mesmo em sua ausência, ao prefeito Dória, dizer da satisfação de dividir este painel com Vossa Excelência e, da mesma forma, também dividir este momento com o ministro Ricardo Barros, com o ministro Kassab, que já teve a oportunidade, junto com o Max, de fazer uma ampla explanação sobre a estratégia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação. Como aqui foi dito, o Ministério da Integração Nacional tem um outro olhar, um outro enfoque, e buscarei aqui, de maneira muito objetiva e muito rápida, transcorrer, inicialmente, seguindo a orientação do presidente da República, buscar narrar alguns instrumentos e ferramentas que temos feito na gestão interna do Ministério e nos serviços que o Ministério da Integração Nacional cumpre para a sociedade brasileira. Inicialmente, o Ministério da Integração Nacional, da mesma forma que o Ministério da Saúde, busca a cada instante a gestão com a tecnologia, com a inovação, com o planejamento, evitar que o trâmite de papéis seja a cultura gerencial do Ministério da Integração. Hoje, qualquer município que esteja necessitando de um reconhecimento de emergência, por exemplo, já que a Defesa Civil Nacional está sob nossa responsabilidade, o município não mais demanda ou necessita encaminhar um ofício para o Ministério da Integração Nacional. Hoje, absolutamente tudo digitalizado. Se o município encaminhar um papel, governador, o pedido não será analisado pelo Ministério da Integração Nacional, porque o único caminho, a única ferramenta, a única via de análise, de debate, discussão e aprofundamento da demanda apresentada é através de um sistema próprio da Defesa Civil. E não é diferente nas outras áreas do Ministério, para que isto promova celeridade, transparência e resolutividade nas demandas que a nós a todo instante chegam. Aproveitando o exemplo da Defesa Civil, me permito destacar aqui uma importante parceria que fizemos com o Ministério da Agricultura e com o Google,
que permite com que se construam plataformas para visualizar eventos naturais e, a partir da visualização a tempo, com o apoio, é claro, inclusive do Ministério de Ciência e Tecnologia, através do CEMADEM, junto com o SENAD, que são estruturas que verificam o comportamento climático e prevêem eventuais eventos que venham a gerar repercussões danosas para a sociedade. E aí eu falo numa diversidade de eventos, sejam fortes ventos, furacões, chuvas que geram enchentes, que geram deslocamento de terra, sejam secas em outras regiões do Brasil. Desta feita, a partir desta plataforma, que já está em experimento nos estados do sul do Brasil, com destaque para Santa Catarina, quem faça a sua localização acaba por ter uma incidência considerável e destaque de eventos naturais. Esta plataforma nos permite informar para os moradores daquela determinada região a possibilidade de existir algum evento que requeira a atenção daquela população local. A partir do andamento do cronograma deste evento referido, se destaca a necessidade de precaução, de alerta, de um eventual remanejamento da sociedade local e, claro, uma ferramenta como esta permite às autoridades municipais e estaduais, estas com o papel das suas defesas civis, dos seus equipamentos vinculados fundamentalmente aos bombeiros militares e aos bombeiros civis que muito colaboram com a Defesa Civil Nacional, podem fazer a medida preventiva e, claro, também o enfrentamento efetivo das causas que eventualmente possam estar a acontecer. Ferramentas como essa, plataformas como esta, geram a nós a capacidade, primeiro, da previsibilidade. E quando falo previsibilidade no setor da defesa civil, nós estamos falando em salvar vida de pessoas e acabamos de verificar isso nos Estados Unidos, acabamos de verificar isso no Caribe, por onde, nas últimas semanas, foram consumidos algumas localidades e outras nem tanto, por conta da sua capacidade de enfrentamento e de previsibilidade e, claro, também a condição econômica de cada local. Portanto, queria destacar esta ferramenta como um instrumento que permite ao serviço público, especificamente o Ministério da Integração Nacional, que possamos aprimorar a nossa capacidade de gestão e, claro, com isto, trazer eficiência e dar retorno aos nossos clientes na área da defesa civil. Mas queria destacar no tema economia digital alguns fatores que são muito importantes. O Ministério da Integração Nacional tem a responsabilidade de gerir, conceber as políticas de fundos constitucionais e de fundos de desenvolvimento. Fundos constitucionais e de desenvolvimento para 3 importantes regiões do nosso país. A região norte, a região nordeste e a região centro-oeste. Os fundos constitucionais através, no norte, do FNO, no nordeste do FNE e no centro-oeste do FCO. Fundos constitucionais, eles são formados de 3% do IPI e 3% do imposto de renda. Portanto, tem um destaque por eles não sofrerem qualquer tipo de contingenciamento. E, desta feita, passam a ser, hoje, o principal mecanismo de fomento das economias destas 3 regiões do Brasil. Hoje, o FNO, o FNE e o FCO são as principais linhas de financiamento que fazem com que estas regiões possam crescer, possam se desenvolver. E, a partir de iniciativas voltadas à economia digital, nós passamos, este ano, a disponibilizar cerca de 700 milhões de reais para uma linha específica para pesquisa, tecnologia e inovação. Portanto, com esta iniciativa, nós estamos viabilizando a oferta de recurso, um recurso que se diferencia pela sua condição de juros. Nós estamos falando de um financiamento
que gira em torno de 4% a 6% em média, portanto, absolutamente diferenciado daquele praticado no mercado, e uma demonstração da pujança destes fundos, e com um destaque, governador Alckmin, de que este ano nós já começamos a ver a retomada do crescimento nestas regiões do Brasil. Nós temos regiões como o Centro-Oeste, de que, comparando o primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2017, a captação de recurso do FCO já ultrapassa em 100% aquilo que foi captado, aquilo que houve de adesão e busca no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, comparativo a este ano. E na média das 3 regiões, nós estamos chegando a próximo a 40% de crescimento. Uma sinalização de que estas regiões estão respondendo, estão tendo a capacidade efetiva de compreender a retomada e a oportunidade deste momento. Mas o histórico destes fundos, eles eram muito voltados, meu caro Ricardo, à atividade do agronegócio, à atividade rural. E agora nós passamos a ter um outro enfoque, um outro olhar, não que a atividade rural não possa estar interagindo com a economia digital, mas quando concebemos uma linha específica para ofertar, debater e oportunizar o olhar, a tecnologia, a pesquisa e a inovação, seguramente é um chamado à atenção dos nossos clientes. Também trabalhamos, em paralelo aos fundos constitucionais, trabalhamos com os fundos de desenvolvimento das regiões. O Fundo de Desenvolvimento do Norte, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Estes com um volume de recursos maior. Estamos falando de 3,3 bilhões ao ano disponíveis para serem aplicados das 3 regiões do nosso país. Quero destacar de que, a partir de 2018, nós estamos ampliando de 1,5% para 5% destes recursos específicos para a inovação, tecnologia e pesquisa. Portanto, seguindo a orientação do presidente da República de fortalecer a economia digital, os fundos de desenvolvimento, que passam a exercer um protagonismo importante pelo seu volume de recursos, nós estamos falando próximo a 3,5 bilhões de reais, onde 5% estarão vinculados à economia digital para estas 3 regiões do Brasil. Portanto, quero agradecer a oportunidade de poder divulgar isto aqui. Divulgar porque, seguramente, aqui estão formadores de opinião que são consultados pela economia do Sul e do Sudeste a respeito das oportunidades do Brasil. E o Ministério da Integração Nacional tem um papel importantíssimo, como pensou Celso Furtado, de fazer com que o Brasil possa ter um desenvolvimento em todas as suas regiões. Quando se pensou os fundos constitucionais, quando se pensou os fundos de desenvolvimento, é no sentido de fazer com que o norte do nosso país, norte de onde venho, quando, da mesma forma, o Centro-Oeste e o Nordeste também possam colaborar para o reencontro do desenvolvimento, o reencontro do crescimento, da geração de emprego, da geração de oportunidades. Queria, para encerrar, parafraseando um poeta paraense, lá nós temos uma quantidade enorme de rios. E lá se diz, o poeta Rui Barata, que os nossos rios são as nossas ruas. Creio que o futuro do Brasil e o futuro do mundo, os rios da Amazônia continuarão sendo as ruas dos amazônidas, mas seguramente com os investimentos e com as oportunidades, além dos rios, as infovias também serão uma grande oportunidade de integração de todas as regiões do Brasil e do Brasil com o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Helder Barbalho, muito obrigado. Essa primeira parte do evento gostaríamos de concluir com a fala do governador Geraldo Alckmin, né? E, governador, gostaria de, primeiro, para nós do MBC, São Paulo, e para todos, né, é centro econômico do país, ou seja, a grande totalidade das organizações que compõem a área de tecnologia, ou mesmo o próprio Coalizão Brasil Digital, são empresas que têm sua sede nesse estado.
a grande maioria das sedes das organizações, também vamos chamar assim, da indústria tradicional, também estão presentes em São Paulo. Portanto, o seu olhar é um olhar privilegiado de ver como essa mecânica acontece e como essa simbiose acontece entre uma nova modelo de negócio e a economia tradicional. Então, a pergunta que eu lhe faço para o senhor nos brindar com o encerramento dessa parte é qual é a experiência de São Paulo na transformação digital, quais foram as medidas adotadas e como é que o senhor vê o Brasil frente a esse desafio? Olha, cumprimentar o Dr. Jorge Gerdau e saudar aqui o MBC. Dr. Gerdau é um homem de visão, porque se nós, Brasil competitivo, né, para ter competitividade precisa ter eficiência, precisa ter investimento, precisa ter educação, precisa ter infraestrutura. Então, ele colocou o dedo na ferida, né? Vamos fazer o Brasil competitivo, criar um movimento para um Brasil competitivo, que tudo vai melhorar. Então, quero saudá-lo aí pela grande iniciativa do Dr. Jorge Gerdau, cumprimentando o ministro Ricardo Barros, grande parceiro de São Paulo. Estamos fazendo junto um grande investimento no Instituto Butantan para a nova vacina contra a dengue, primeira do mundo, uma vacina tetravalente com apenas uma dose, prevenindo a dengue. Cumprimentar o Helder Barbalho, temos uma grande parceria também lá no São Francisco, no eixo leste, depois no eixo norte, com as bombas que utilizamos aqui no sistema Cantareira. Cumprimentar o Cláudio, o Maximiliano, o deputado federal Tiago, o vereador Rodrigo Goulart, amigas e amigos. Olha, eu vejo que nós poderemos ter um ganho importante no PIB com investimentos e avanços na área da tecnologia de informação e um grande salto na área digital. Isso pode dar um ganho de eficiência, escala, produtividade, redução de custos fantástico e ajudar a economia. Novos investimentos, a gente assiste aqui em São Paulo permanentemente, empresas da área digital que querem se instalar, que criam, né, riqueza, empregam e trazem avanços na área da inovação. Se nós formos verificar o mundo, o nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. É tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. A minha irmã me dá, todo Natal, o calendário do Sagrado Coração de Jesus, há décadas. E eu vou lá todo dia e puxo aquele do dia. Então, tem ali o santo do dia, um pensamento bíblico, e tem ali o dia. Então, dia desse eu puxei lá, estava lá. Dia da telefonista, né? Dia da telefonista. Então, isso é do tempo que existia ainda telefonista. Nós somos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, no estado de São Paulo. Maior do mundo, açúcar e álcool. Então, aqui tinha o cortador de cana. Até novela, né, filme do cortador de cana. Hoje, nós temos uma FATEC em Pompeia, do lado de Marília, que tem um curso chamado Tecnólogo em Mecânica de Agricultura de Precisão. Então, acabou o cortador de cana e temos o Tecnólogo em Mecânica de Agricultura de Precisão. É impressionante o que tem de computação embarcada. Então, um mundo muito rápido. A primeira constatação é educação de qualidade, porque você se forma para fazer uma coisa e a vida te leva para fazer outra. A mudança na atividade profissional, do mercado de trabalho, vai ser impressionante. Os empregos de hoje não existirão em pouco tempo. Então, a educação de qualidade, no sentido da pessoa poder ter aquela base de boa qualidade para poder enfrentar o futuro, é fundamental. Depois, estarmos atualizados, né, com os desafios do século XXI. Aqui foi bem mencionado o agronegócio, que foi um espetáculo esse ano, não apenas por São Pedro, que ajudou, mas pela eficiência do agronegócio brasileiro. Nós criamos um curso nas nossas FATECs de Big Data no agronegócio,
porque é tanta informação, mas tanta informação, como é que você transforma isso em termos de produtividade, de resultados para o setor produtivo? Aqui em São Paulo, nós já há 20 anos, o Mário Covas implantou o Poupa Tempo, 1997, 20 anos atrás, tem 98% de ótimo e bom. Nós estamos agora no Poupa Tempo de segunda geração, não precisar nem ir no Poupa Tempo mais, é tudo eletrônico. Na educação, criamos a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E não são só cursos de licenciatura, você tem engenharia à distância, engenharia de computação, engenharia de produção, além de pedagogia, física, química, biologia. Então, há um estudo que em 10 anos, talvez 15 anos, metade dos alunos de ensino superior do mundo estejam estudando pela internet. Ensino, educação à distância. Segurança pública. Se não tiver inteligência e tecnologia, não vai vencer a guerra. Então, nós trouxemos um software inteligente, o chamado Detecta, que você integra milhares de câmeras, inclusive com OCRs, mas com software inteligente de alarme. Então, rodovias, locais, você tem alarme, procurando sempre fazer prevenção e, de outro lado, você se antecipar e também prender aqueles que cometem crime. Gestão. O Estado de São Paulo não compra nada que não seja Bolsa Eletrônica de Compras, BEC. Eu fico triste porque a gente acaba criando amizade com prefeitos, né, lideranças municipais, afeto, conhece. De repente, fulano foi caçado lá, o outro foi caçado aqui. Vai ver, tudo compra. O cara nem está acompanhando, mas alguém fez compra errada. Então, a nossa BEC, nós economizamos 10 bilhões de reais através de Bolsa Eletrônica de Compras. É tudo leilão eletrônico. Estamos disponibilizando para todas as prefeituras do Estado de São Paulo, até de outros estados, a BEC. Para, através de leilão eletrônico, você comprar melhor, reduzir custos e ter enorme transparência. Então, nós temos aí um mundo, né, pela frente. O ministro da Saúde, o Ricardo Barros, destacou aqui a área da saúde. Eu, quando fui fazer medicina, era a admiração que eu tinha, menino, pelo meu tio-avô. E o meu tio-avô era ele e uma malinha. A malinha dele tinha um aparelho de pressão, um estetoscópio e aquele palito de picolé de sorvete para baixar a língua, para olhar a garganta. Não tinha mais nada, essa era a medicina, era olhômetro, né, palpação, no máximo aparelhinho de pressão, estetoscópio e olhar a garganta. Hoje, ressonância magnética, tomografia computadorizada, uma coisa impressionante. Aliás, nós precisamos até ter cuidado, né, porque um dia desse, num hospital grande, privado aqui de São Paulo, 3 pacientes morreram fazendo ressonância magnética, porque o contraste estava trocado, e nenhum dos 3 tinha nada, né? Foram lá, alguém pediu exame, porque a turma gosta de pedir exame também. Pacientes jovens, rígidos, bem, morreram os 3 no que se chama de iatrogenia, doença iatrogênica, é ocasionada pelo excesso de intervenção. Então, a medicina ficou caríssima. O grande desafio do mundo vai ser, no mundo inteiro, o custo da saúde e a mudança demográfica. A população que era jovem, hoje é uma população madura, caminhando para ser idosa. A tecnologia precisa vir nos ajudar a buscar também melhor eficiência. Então, nós estamos fazendo uma PPP para diagnóstico por imagem. Nós temos uma rede de diagnóstico por imagem, nós temos 97 hospitais no Estado de São Paulo, e vamos fazer uma PPP para a gente poder reduzir custos, ganhar eficiência, oferecer serviço de qualidade e, ao mesmo tempo, fazendo economia para a população e melhorando a qualidade de vida da nossa população. Enfim, eu acho que o tema é o tema de hoje, o tema cada vez mais relevante do amanhã,
De um lado, a tecnologia, ela desemprega. Um dia desse eu fui num evento da Febraban, e todo mundo, olha, banco que tem 30 mil funcionários vai ter 4 mil, o que tem 20 vai ter 3 mil. E falei, olha, a tecnologia moderna, ela permite você produzir mais com menos gente. Mas a economia moderna ainda não criou consumo sem salário. As pessoas precisam ter salário. Em algum lugar precisa trabalhar, né? Então, a grande preocupação do mundo moderno é postos de trabalho, é riqueza, né? Você estimular outras atividades. E aí a própria tecnologia cria empregos novos, atividades novas, caminhos novos, que nós temos que estar preparados para esse jogo aí do século XXI. Para encerrar, nós fizemos um Pitgov, o ano passado, no governo do Estado, com 20 desafios. E foi interessante, inúmeros desafios, saúde, educação, renda, programa de geração de renda, e um deles, uma startup ganhou, e ela criou o Poupinha. Então, é um robozinho, inteligência artificial, num dos nossos poupa-tempos. O Poupinha fez, em 100 dias, 8 milhões de atendimentos. E as pessoas acham que é uma pessoa que está lá. Então, é impressionante. Olha, Deus lhe pague, viu? Me dá seu nome para eu elogiar você para o chefe, né? É impressionante. E quanto mais atua, mais a inteligência artificial se desenvolve. Você pode expandir esse tipo de atividade. Enfim, nós temos que ter aqui o talento, né, de pegar esses avanços da inovação e da tecnologia e melhorar a vida da nossa população, facilitando a vida, melhorando a qualidade de vida e fazendo a roda da economia se fortalecer ainda mais. O Papa Paulo VI dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Não há paz verdadeira onde não há oportunidade para as pessoas. Nós temos que ter foco, emprego, renda, emprego, desenvolvimento, e estimular os empreendedores, que é quem gera riqueza, e fazer com que o governo não pese tanto, né, nas costas da sociedade, e estimular a atividade empreendedora para a gente poder avançar mais. Um grande abraço, doutor Gerdau, MBC. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, ministro Helder, ministro Barros, Max, governador Alckmin, muito obrigado pela presença. O MBC é muito grato pela sua parceria dos senhores e conta com os senhores nos próximos eventos e nos debates.